Queridos alunos, queridas alunas, olá! Muita saúde e fé para todo mundo e muita luz. Eu sou o professor João Leandro, de língua portuguesa. Vamos dar continuação ao nosso assunto de acentuação gráfica. Tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula. Pois bem, hoje nós vamos ver a regra dos hiatos. Tudo bem? Que pelo nossa programação é a regra número 8. Pois bem, antes de falar da regra dos hiatos, vamos aprender o que é um hiato. Pronto. Hiato, galera, veja, hiato é o encontro de vogais em sílabas separadas. Veja aqui o exemplo. Ceará, você tem aqui um hiato. Você tem uma vogal nessa sílaba e outra nessa. Então, quando as vogais estão separadas, elas formam um hiato. Relembrando, Ceará tem acento porque é oxítona terminada em A. Vejamos outro exemplo. Viúva. Viúva, você tem uma vogal aqui e a outra vogal aqui. Estão em sílabas separadas. Isso é um hiato. Veja, saída. Você tem uma vogal aqui e outra vogal aqui. Elas estão em sílabas separadas. Então, isso forma um hiato. Ok? Aprendido o que é hiato, vamos para a regra. Tudo bem? Ok. A regra dos hiatos diz o seguinte: acentuam-se as letras I e U. A letra I e a letra U. Quando forem fortes. Quando forem fortes e formarem hiato com a vogal anterior. Lembre-se, o I e o U, nessa regra, eles são sempre fortes, são sempre tônicos, é sempre a sílaba tônica. Ok? Veja o exemplo. Os exemplos. Piauí. Você tem pi ao i. Aqui você tem um hiato. O i fica nessa sílaba e o u nessa daqui. Aí você pode até perguntar, professor, mas Piauí é uma oxítona terminada em i. É verdade. Mas ela também forma hiato. Ela só não levaria acento se não formasse hiato. Porque as oxítonas só levam acento as terminadas em A, E, I, O, N e ES. Mas nesse caso forma hiato com essa vogal anterior. Ok? Vamos continuar com os exemplos. Saúde. Você tem aqui, ó, letra U forte, forma hiato com essa vogal anterior. Então, leva acento. Moída, o I é forte, é tônico, e forma vogal com essa anterior. Então, leva acento. Baú, o é tônico e forma hiato com essa vogal anterior. Ela é oxítona terminada em U, mas também forma hiato, por isso leva acento. Saúva, você tem o U, que é tônico, que forma hiato com essa vogal anterior. Você tem aí, esse I é tônico, é forte, e forma vogal, e forma hiato com essa vogal anterior. Observação. Não confundam ai, que é uma monossílaba, com ai, que é uma palavra de sílaba. Tudo bem? Ok. Pois bem, moçada, essa regra dos hiatos, ela é cheia de casquinhas de banana. Então vamos ter cuidado para que a gente não deslize na hora de fazer uma prova. Principalmente concurso, principalmente Enem.
Tudo bem? Vamos agora a algumas observações sobre essa regra, sobre a letra I e a letra U, quando forma hiato. Quando o I e o U forem fortes, forma hiato com a vogal anterior, mas que não levam acento. Ok? Vamos para o cartaz. Pois bem, se a letra I vier seguida de NH, como está aqui, de NH, ou se a letra I vier seguida de N ou R, na mesma sílaba, não ocorrerá acento, mesmo isso sendo forte, sendo tônico, formando hiato com a vogal anterior. Se vier seguida de NH ou de N ou R na mesma sílaba, não ocorrerá o acento. Exemplo, rainha. Você tem aqui um hiato, rainha. O I é forte, forma hiato com essa vogal anterior, mas vem seguida de NH. Então aqui não leva acento. Muito cuidado para não deslizar. Veja, Bahia, o I é forte, forma hiato com essa vogal anterior, mas vem seguida de NH. Cair, a mesma coisa, só que vem seguida de R na mesma sílaba. Caindo, a mesma coisa, o I é forte, forma hiato com a vogal anterior, mas não leva acento porque vem seguida de N. Ok? Vamos lá, continuando as observações. Segunda observação. Se a letra I vier seguida de Z, da letra Z, na mesma sílaba, não ocorrerá acento. Essa observação é a que mais dá rasteira no aluno. Então, vamos prestar atenção. Outra observação. Daqui a pouco nós veremos o exemplo do I seguido de Z na mesma sílaba. Se a letra U vier seguida de L na mesma sílaba, não ocorrerá acento. Exemplo. Você tem a palavra juiz. Vamos separar as sílabas. Você tem o I, que é forte, forma hiato com essa vogal. Mas por que não leva acento? Porque vem Z na mesma sílaba. Vamos ver a palavra juízes. Por que juízes tem? Juiz não tem e juízes tem. Vamos separar as sílabas. O I é forte, forma hiato com essa vogal anterior, mas o Z vem em outra sílaba. Juiz, o Z vem na mesma sílaba. Juízes, o Z vem em sílaba separada. Quando vem em sílaba separada, leva acento. Tudo bem? Aí, vamos lá. País. País tem acento por quê? Porque o I é forte e forma hiato com essa vogal anterior. E vem com S. Se país fosse com Z, não teria acento. Mas país é com S, então leva acento. E países também. O I é forte e forma hiato com essa vogal. Vamos continuar com os exemplos. Raul. Veja, o U é forte, forma hiato com essa vogal. Por que não leva acento? Por causa que vem o L na mesma sílaba. Paul, pântano. Paul, a mesma coisa. O U é forte, forma hiato com essa vogal, mas vem com ela na mesma sílaba. Aí você pode até dizer juiz e juízes, a mesma coisa, já está lá em cima. Eu repeti por redundância, ok? Juiz não tem acento e juízes, ok? Eu ia, na realidade, colocar aqui raiz, aí repetir juiz. Aí vamos separar as sílabas de raiz, ó, raiz. É o mesmo som, raiz, de país,
E por que raiz não tem? Porque vem Z na mesma sílaba. E país vem S, não vem Z. E eu ia também colocar raízes, coloquei juízes novamente. Raízes, por que raízes tem e raiz não tem? Raízes, vamos separar as sílabas. Raízes. Por que tem acento? Porque o Z vem em sílaba separada, ok? O raiz e país tem o mesmo som, mas aqui é com S, aqui é com Z. Aqui tem acento, aqui não tem. E países e raízes tem, porque o Z vem em sílaba separada. Tudo bem? Galera, veja, eu aconselho a vocês. Dizem que conselho não é bom, porque se fosse bom ninguém daria de graça. Mas mesmo assim, eu vou lhes dar um conselho gratuitamente. Copie esses assuntos, porque segundo uma lei da linguística, o indivíduo, quanto mais grafa, mais grava. Quanto mais ele escreve, mais ele aprende, mais ele memoriza, mais ele grava. Portanto, o ideal seria você copiar no seu caderno, ok? A mesma coisa são aquelas respostas que tem no livro. O professor geralmente diz: copiem as perguntas e as respostas. Aí o aluno diz: mas professor, a pergunta já está no livro. O professor diz: eu sei meu aluno, eu sei minha aluna, mas a linguística diz que quanto você mais grafa, mais você grava. Então, quando você anota a pergunta, você já está gravando uma série de informações, ok? Vamos continuar nossa segunda aula de acentuação gráfica. Pois bem, nessa reforma ortográfica, nessa última reforma ortográfica de 2008, a reforma foi muito pequena, atingiu 0,06% da língua, menos de 1%, mas mesmo assim ainda causou muito rebuliço. E as mudanças ocorreram principalmente em acentuação gráfica. E eu vou falar para vocês uma observação que aconteceu de mudança nessa regra, ok? Essa regra que eu vou mostrar para vocês no cartaz. Essa observação é uma das mudanças. Palavras que tinham acento, que perderam o acento. Ok? Moçada, perderam o acento as palavras com U tônico, precedidas, eu tinha colocado precedidas de ditongo, nas palavras paroxítonas. Nós já vimos o que é uma palavra paroxítona, aquela em que a sílaba forte é a penúltima. Veja, sobre ditongo, nós falaremos na terceira aula sobre acentuação gráfica. E talvez na terceira aula a gente encerre todo o assunto de acento. Pois bem, as palavras, repetindo, as palavras em que o U era tônico e são precedidas de ditongo, essas palavras perderam o acento. Só nas paroxítonas. Nas oxítonas continuam. Vejam a palavra baiuca. Antes tinha um acento aqui. Baiuca. Aqui faltou ui. Baiuca tinha um acento, mas não tem, porque isso aqui é um ditongo. Você tem duas vogais, ou vogal e semivogal, na mesma sílaba, formando hiato com essa outra vogal. Então, aqui antes havia um acento, perdeu o acento. A mesma coisa em feiura. Aqui, ó, o ditongo, U é tônico, feiura. Aqui antes tinha acento, não tem mais. Ok?
algumas palavras perderam o acento nessa última reforma. Aqui entram outras palavras, caiura, por exemplo, não tem mais acento. E por aí vai. Queridos alunos, queridas alunas, nós vamos encerrar essa segunda aula sobre acentuação gráfica, porque são muitas informações. E eu já me desculpo por essa tecnologia que eu uso do tempo da pedra lascada, mas que o importante é que você aprenda o conteúdo. Está sendo de uma forma didaticamente prática, fácil, que você tem perfeita condição de aprender. E o importante é você aprender. Lembre-se, quando você decore do latim, decoração. Quando você decora, você aprende. Quando você aprende, você não esquece nunca. Se você houvesse aprendido a acentuação gráfica no 6º ano, talvez você nem precisasse dessas informações. Então aprenda no 1º ano. Você aprendendo agora, você nunca mais esquece. É mais ou menos como andar de bicicleta. Você passa 10 anos sem andar de bicicleta, mas não esquece. Quando você pega uma bicicleta, você anda. E a acentuação gráfica, ou você aprende agora, 1º ano, ou você carrega essas dúvidas pelo resto da sua trajetória de estudante universitário, e por aí vai. Então vamos aprender a acentuação gráfica. Já que é chato, que é cansativo para alguns, mas pelo menos que você aprenda. Se você aprender, é o suficiente, nós conseguimos o nosso objetivo. Pois bem, na próxima aula continuaremos com a acentuação gráfica, a 3ª aula, e provavelmente terminaremos esse assunto. E logo em seguida faremos um exercício para você exercitar sua mente. Vamos fazer um exercício mental. Ok, galera? Até a próxima aula. Fiquem com Deus.